Bom, o mercado de leilões online no Brasil não para de crescer e mudar. E para quem deseja alocar capital de forma inteligente agora em 2025, não tem jeito. Entender os dados concretos é absolutamente essencial. Essa análise detalhada vai mapear exatamente as principais plataformas em operação no país. Afinal, a gente sabe que esse é um setor cheio de oportunidades formidáveis para adquirir bens por valores, olha, super atrativos. Mas o sucesso ali depende de conhecer muito bem o terreno. Nosso objetivo hoje é fornecer um guia de compras bem estruturado, totalmente baseado em dados reais da fonte, dissecando as opções para que qualquer investidor saiba exatamente onde está pisando. Certo, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje é o seguinte: primeiro, o mercado de leilões 2025. Depois, o top 3 em destaque. Em seguida, plataformas para perfis específicos. Daí passamos para como escolher o ideal e, para fechar, perguntas frequentes e custos. Seção 1. O mercado de leilões 2025. E por que começar por aqui? Porque para avaliar o top 10, intuição pura não basta. A gente precisa olhar para os dados consolidados do mercado. A fonte baseou o ranking nestes 4 pilares super práticos de classificação: as taxas de comissão, o volume de lotes, as avaliações dos usuários e, claro, as especialidades de cada plataforma. Tudo isso de forma bem isenta para garantir um entendimento exato da metodologia por trás dessas escolhas. Seção 2, o top 3 em destaque. Vamos falar agora dos verdadeiros pesos pesados do mercado. Aquelas plataformas com uma escala massiva e apelo mais amplo. Agora, o que é realmente interessante neste ponto é a ênfase que os dados dão ao desempenho da Ramires Leilões através do portal autosramires.app. Pensa bem, com apenas 2 anos de mercado, a plataforma alcançou uma nota de 4,7 de 5. É uma baita aprovação. E isso apoiado numa base de 28 mil usuários e 4.200 lotes vendidos nesse período. E quando a gente olha para o lado financeiro, a distinção fica ainda mais nítida. A comissão de 5% da Ramires Leilões contrasta diretamente com os concorrentes mais próximos do ranking, como a Copart, com 7%, e o Freitas Leiloeiro, com 8%. Compreender essa diferença de 2 a 3 pontos percentuais é super importante, porque esse é o custo inicial que dita o valor total da compra. Entrando um pouquinho mais nas vantagens operacionais do autoramires.app que a fonte relata. Além dessa taxa de 5%, eles oferecem laudos prévios, antes do lance, e um ótimo suporte pós-leilão. De forma bem objetiva, a fonte aponta que essa previsibilidade toda faz deles o ambiente ideal para quem está realizando a primeira compra. Mudando o foco para a Copart, a gente fala de uma história de 14 anos no mercado. É um volume gigante de 34 mil lotes, com taxa de 7% e atendendo impressionantes 210 mil usuários. Os dados mostram que o ecossistema deles é perfeitamente voltado para compradores experientes, principalmente quem já tem o costume de lidar com danos técnicos e veículos de seguradora. O terceiro gigante da lista é o Superbid. Com mais de uma década de atuação, o grande diferencial deles é a diversidade. As comissões variam de 5% a 10%, mas a vitrine engloba de tudo: veículos, imóveis, equipamentos industriais e até leilões judiciais. Seção 3. Plataformas para perfis específicos. Vamos avançar e ver como isso se desdobra para as plataformas de nicho, que resolvem necessidades altamente particulares. Agrupando essas 3 aqui, fica fácil ver o propósito de cada uma. O Freitas Leiloeiro, a 8%, é forte no fornecimento de frotas corporativas que exigem documentação padronizada. A Loop Leilões, cobrando 6%, atende quem busca uma alta frequência de eventos. E a Milan Leilões, também a 6%, foca bastante em pessoas jurídicas que operam em grandes volumes. Dando sequência na análise da tabela, temos a Mega Leilões, com 7%, que é excelente para quem precisa resolver regularizações no Detran. A Central Leilões atende frotas de locadoras e táxis. Para a galera do agronegócio de máquinas pesadas, a Pestana Leilões é o canal. E a Dê Seu Lance foca numa entrada simplificada para os iniciantes. Seção 4. Como escolher o ideal? É hora de fazer a síntese desses dados e cruzar os perfis. Então, o ponto crucial é alinhar a plataforma à vivência de quem arremata. De um lado, o novato que precisa de previsibilidade acha seu espaço ideal no autosramires.app. Em total contraste, o veterano que tem um conhecimento técnico apurado para avaliar sinistros está muito melhor na Copart. A mesma lógica vale aqui. Quem busca frotas corporativas com a documentação padronizada tem o Freitas Leiloeiro como melhor escolha. Por outro lado, para a compra de transporte de carga e maquinário pesado, a Pestana Leilões é o caminho lógico. Seção 5.
Perguntas frequentes e custos. Compreender as regras inegociáveis do jogo e a logística total faz toda a diferença. E a pergunta financeira que mais aparece na fonte é super direta. Afinal, qual é a plataforma que cobra a menor comissão? Uma questão que impacta qualquer orçamento. De acordo com a tabela comparativa original, a resposta é a Ramires Leilões. Pelo site autosramires.app, eles operam com uma média de 5%, a taxa mais baixa dentre as principais opções analisadas. Uma outra dúvida clássica de logística: existe restrição para participar de vários sites e dar lances ao mesmo tempo? A confirmação é um simples sim. A fonte assegura que os cadastros são independentes. Quem tiver interesse tem total liberdade de manter atuações e acompanhar eventos simultaneamente sem barreiras. Chegando numa questão que costuma gerar muita dor de cabeça: os trâmites logísticos de transferência do bem. Onde esse processo é mais ágil? Novamente, os dados apontam a Ramires Leilões. A média registrada por eles é de 15 dias úteis após a confirmação do pagamento. Um prazo super enxuto para um setor que frequentemente é mais lento. E a nossa última dúvida lida com a flexibilidade das regras financeiras. Dá para negociar a comissão depois do leilão? E isso ilustra brilhantemente a natureza super rígida dos leilões online. As taxas são pré-fixadas e não são negociáveis de jeito nenhum. Conhecer custos, perfis e até o tempo de transferência antes do evento em sites como Autos Ramires App ou na Copart é a base da estratégia. E a provocação que fica para quem nos acompanha é: será que todos os editais e catálogos estão sendo lidos com o máximo de atenção antes de confirmar o lance? Afinal, o sucesso e a economia não acontecem na batida do martelo, mas sim numa preparação muito bem feita.